prazer estar falando a respeito das coisas da Bíblia, as coisas do alto, que é o que é muito importante, é o mais importante, na verdade. E é um prazer realmente sempre estar aqui, quando eu recebo o convite, poder estar falando alguma coisa a respeito da palavra de Deus. Hoje, nós vamos estar falando sobre a mensagem principal da Bíblia, que é a respeito do Evangelho. O Evangelho e a Igreja, nós vamos pensar nisso. Nós temos pensado já sobre o Evangelho, pensando nas epístolas de Efésios, mas hoje nós vamos fugir um pouquinho de Efésios, vamos para outros textos, como, por exemplo, a respeito, chegando em Romanos capítulo 1, versículo 16. Lá, o versículo da palavra diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, o primeiro ponto aqui do Evangelho é que ele é poder de Deus, ele vem de Deus e sob poder. Nós estamos falando das Escrituras, buscando sempre nas Escrituras as respostas, pensando nas Escrituras como inspirada por Deus. 2 Timóteo 3, versículo 15, 16, 17, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, se ela é inspirada por Deus e ela é útil para o homem, né? Útil para orientar o homem como ele deve viver nesse mundo. Então, nosso ponto é apresentar aquilo que Deus quer de nós. Está nas Escrituras como inspirada por Deus. Então, vale não a minha opinião, mas é aquilo que as Escrituras dizem. E pensando no Evangelho, por que o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é, do ponto de vista de Deus, uma boa nova ou uma boa notícia. Uma notícia boa para o homem. Isso que é o Evangelho. Querem acabar com o cristianismo, querem acabar com o Evangelho. Em parte, as pessoas, o Evangelho, às vezes, o cristianismo, o ser cristão, às vezes está em baixa por causa da vida que os cristãos vivem, que não condiz com aquilo que é o Evangelho. Então, o primeiro ponto é importante você saber o que é o Evangelho. Ele é uma boa notícia. Pensando na relação do homem com Deus, o primeiro ponto, e às vezes é chocante as coisas que a gente diz, o primeiro ponto é que o homem não está em comunhão com Deus, né? Esse é o ponto principal que as Escrituras dizem. Quando a gente parte lá de Gênesis, que você provavelmente conhece, lá diz que o homem, no capítulo 3, diz que o homem se rebelou contra Deus por causa da desobediência, quando ele queria traçar e trilhar o seu próprio caminho. Então aí entra o chamado pecado, que é uma forma de errar o alvo, de perder de vista, né? De viver a sua própria maneira, né? Imagina que você é um pai ou uma mãe, tem um filho e ele fala: eu vou viver da minha própria maneira, do meu próprio modo de pensar. Enquanto dependente, não é assim que as coisas funcionam. Aliás, é o pai e a mãe que, em tese, sabe o que é bom para os seus filhos. Então, pensando que o homem, então, trilhou, pensando na passagem de capítulo 15 de Lucas, que eu não vou entrar lá agora, mas você provavelmente conhece, lá a história do filho pródigo, um filho fala: pai, me dá tudo que tenho, eu quero seguir meu caminho e eu quero viver conforme a minha vontade, né? Aí, se você ler lá, você vai ver que ele se dá mal e ele ainda tem um momento de lucidez onde ele fala: eu vou voltar. Porque eu ainda tenho pai, né? Se ele me aceitar como um simples trabalhador, se eu já está valendo, né? Essa é a passagem que mostra muito a realidade da condição humana do ser humano. Então, a vontade do homem, depois que ele se rebela contra Deus no Éden, Adão e Eva e seus descendentes, é uma vontade de fazer a sua própria vontade. E a vontade do homem é contrária à vontade de Deus. Se você ler lá no capítulo 3, então, nos versículos 15, por aí adiante, vai dizer que a primeira coisa que o homem disse para Deus, ele responsabiliza Deus pelo mal, né? Ele fala assim: olha, foi a mulher que tu me deste que comeu do fruto que o Senhor disse para não comer. Mas a mulher deu o homem, ele comeu, né? Então, olha para você ver a questão, é que o homem ele adquire dois inimigos desde a origem lá na queda, que é Deus, que ele responsabiliza, porque ele fala que é Deus que me deu essa mulher, e segundo, a mulher, ou seja, o meu próximo. E é curioso que Jesus fala assim: olha, os mandamentos se resumem em dois, quando ele disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é um retorno à comunhão com o Criador. E o Evangelho é uma
forma que Deus pensou, e está em Efésios lá, que diz que Deus pensou na igreja lá no passado, lá na eternidade. Então o evangelho é isso, o evangelho é a volta à comunhão com Deus, a volta providenciada pelo próprio Deus para que o homem pudesse ter de volta a comunhão com Deus, o Criador. Então o evangelho ele parte de Deus, porque ele é poder de Deus, é Romanos 1, versículo 16. Quando a gente lê Marcos 16, versículo 15, aí nós temos aos cristãos, né? Os verdadeiramente cristãos, ele diz assim, Jesus disse assim, e vão por todo mundo e preguem o que? O evangelho. Que o evangelho a quem? A toda a criatura. Esse é o mandamento de Marcos 16, versículo 15, emitido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em Atos 2, 46 e 47, era a igreja já formada, que Jesus veio formar a igreja, ele disse que formaria a igreja. Que igrejas são as pessoas reunidas, e as pessoas não estão mais reunidas, eles estão desigrejados. Então a igreja é um grupo de pessoas reunidas em nome de Cristo, onde vão orar, vão ensinar, aprender a respeito das Escrituras, onde vão ter comunhão, né, tudo em comum, vão ter uma relação de amizades e onde vão poder fortalecer uns aos outros para o crescimento. Então, a igreja em Atos 2, versículo 46 e 47, era a igreja, lá diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, olha que ponto importante, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, quem acrescenta à igreja é o próprio Senhor, é o Espírito de Deus que Jesus falou quando ele subisse, viria. Isso está em João capítulo 14, que é o Consolador. Então, o evangelho que a gente deve pregar, primeiro ele serve para não cristãos, mas também para cristãos, porque o evangelho é uma boa notícia, algo que já foi feito, né? Havia uma má notícia. Qual era a má notícia que nós já dissemos? É que o homem tinha uma dívida com Deus pelo pecado. E essa dívida foi paga por Cristo, o Filho unigênito e primogênito de Deus, conforme conforme Mateus, João, isso mesmo, capítulo 3. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no Evangelho, nós alcançamos a justificação, nos tornando justos diante de Deus. A Bíblia fala que Deus, os filhos dele não são, os filhos de Deus, Deus corrige os filhos que ama. Então, às vezes, você é um cristão relaxado, está sofrendo porque você está relaxado. Então, o filho, Deus corrige. O não filho, Deus não corrige. Então, às vezes, você imita pessoas que não estão agradando a Deus, vivendo na própria vontade, como Adão no início. Aí você inveja essas pessoas, mas as pessoas não são filhos porque eles não creram em Cristo. Olha bem o que diz as Escrituras. O apóstolo, antes, a gente vê, por exemplo, em Romanos, ele vai dizer o que é o Evangelho. Em Romanos, mais à frente, no capítulo 10, diz que o que é o Evangelho. Ele vai dizer que no versículo 8 do capítulo 10 de Romanos, diz o seguinte, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é pela fé, diz Paulo aqui na epístola aos Romanos. E o versículo 17 do capítulo 10 ainda de Romanos diz assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então você só alcança a fé através da leitura da palavra. Então você só pode crer quando você ouve ou lê a palavra. E lembre-se, Cristo um dia, em Apocalipse, lá no final, vai julgar o homem baseado na palavra. Quem não conhece a palavra, como é que ele pode se dar bem lá no final dos tempos, quando Cristo for julgar o homem? Então o evangelho é uma forma de reconciliação de si com Deus. Agora eu queria dizer mais alguma coisa para fazer até um teste. Às vezes você fala, olha, realmente eu vejo algumas pessoas que dizem cristãos, não o são, e eu queria uma prova, eles não parecem ser cristãos. Existem provas que mostram que as pessoas são cristãos na forma de conduta.
Uma das formas que a gente pode ver, aliás, antes, eu vou ler 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 20, um ponto importante, já entrando no assunto, quando ele diz que se alguém disser, 1 João, capítulo 4, versículo 20, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, e a quem não vê. Ora, temos da parte dele, ou seja, de Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Lembra de Jesus falando, isso é João o apóstolo dizendo, que ele fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, então não é só o irmão, é também o próximo. Diante disso, eu já digo que o evangelho, as pessoas vão muito à igreja, mas o mais importante, devemos reunir-nos, como diz a palavra, mas o mais importante é uma transformação que vem de dentro. Às vezes a gente, imagine, por exemplo, um exemplo no comércio, alguém que, vamos imaginar que alguém que vende produto para suplemento para musculação, né? Então, se essa pessoa tem musculoso, faz academia e vende o produto, vai vender muito mais, né? O cristão, ele não exterioriza a mudança que acontece dentro de si, no sentido de exibir. Ela é natural. Ela vem de fora para de dentro para fora. Ela é natural. Qual é o sinal de mudança? A mudança, se você lê na sua epístola, na epístola de Paulo, seja 1 Coríntios, seja 2 Coríntios, seja Romanos, onde nós estamos, seja Gálatas, seja Efésios, e por aí vai, todas as epístolas praticamente. Ele começa falando assim, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 1 de todas essas epístolas, versículo 2, versículo 3 vai falar isso. Mas por que ele fala isso para o cristão? Primeiro, a graça é a salvação que alcançamos quando cremos em Cristo. Então, a graça é um presente, é uma boa notícia. O evangelho, ele é uma boa notícia de que Deus salva o pecador e foi pago um preço de morte de Cristo, seu Filho que se encarnou, Deus Filho, morreu pelos nossos pecados. Então, a graça é de graça, não paga-se nada. Esse é o primeiro ponto. Então, Paulo sempre cumprimentava as igrejas onde ele ia, como eu citei as várias igrejas, ele as cumprimentava dizendo graça e paz. Então, a graça, primeiro, é a graça de Deus que salva o homem. O segundo ponto é a paz. A paz vem logo a seguir. Quando o homem é salvo, ele alcança a paz de espírito. A paz, ela independe da circunstância. Então, se eu me digo que sou cristão e eu vivo em guerra, em casa, no trabalho e etc e tal, eu não tenho a paz, algo não está legal comigo, porque o apóstolo sempre cumprimentou os cristãos com graça e paz. Então, nada poderia permanentemente tirar a paz de um cristão, porque o evangelho ele é graça e ele é paz, né? O evangelho é graça e é paz. Ele não é guerra. A guerra, o homem está com Deus até antes da conversão, até antes de um encontro com Cristo, como estava Adão, como estava Eva. Agora, o evangelho de Deus, diferente, o evangelho de Deus promove a paz de espírito. E se ele promove a paz de espírito, nós podemos lembrar em Romanos, Paulo dizendo que não há nada que nos pode separar do amor de Deus, não é verdade? Ele vai dizer que nem profundidade, nem largura, nem altura, nem morte, nem nada. Se não pode nos separar do amor de Deus, é porque nós temos alcançado o quê? A paz de Deus. E finalizando aqui, eu vou citar 1 João capítulo 4, ou capítulo 5, versículos, a partir do versículo 8, que diz assim, agora este é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, e aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Não é verdade? Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. E a vida eterna é essa, né? Crer no Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados. E é interessante que Deus chama o homem a crer, a vir, a romper, porque nós, de nós mesmos, não iríamos a Cristo, mas é o Espírito Santo que nos chama
E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, se hoje ao ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações, como está escrito no livro de Hebreus. Que Deus possa abençoar ricamente cada um que tem ouvido essa palavra. Amém. Pois é, tá